Avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Historycast. Este que vos fala é Gabriel Giacomazzi, eu sou mestrando em História pela URGS, e hoje teremos a honra de receber aqui o Alexandre Guilhão, ele que é doutorando em História pela PUC-RS e é pesquisador do cinema latino-americano. Antes da gente ir para o nosso episódio, eu gostaria aqui de deixar um agradecimento para os nossos apoiadores desse mês de abril, que são a Luísa Kaiser, a Kátia Miller e o André Zabel. O apoio de vocês é muito importante para a gente continuar produzindo Storycast e levando conteúdo histórico para vocês. Para quem não sabe, o Storycast está no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo que permite a vocês contribuírem com alguns valores e obterem recompensas exclusivas. Confiram lá em apoia.se/Storycast. Sem mais delongas, vamos ouvir a excelente fala do Alexandre Guilhão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui nesse programa. Eu sou Alexandre Guilhão e hoje nós vamos conversar sobre esse fantástico, esse fabuloso, fenomenal cinema brasileiro. Quero desde já agradecer o convite dos colegas do Historycast por ter a oportunidade de estar aqui conversando com esse grande público que tem sido formado a partir desse projeto. Eu vou fazer aqui minha fala em duas partes, dividir em duas partes. Nessa primeira parte, menor, vou fazer uma brevíssima introdução sobre as relações entre cinema e história. Para num segundo momento, um pouco maior, falar sobre as relações entre cinema e história e suas imbricações a partir do cinema brasileiro. Como que essas relações vão se desenvolver a partir da prática da realização cinematográfica do Brasil, claro que elegendo alguns momentos históricos. Afinal de contas, o nosso cinema brasileiro tem mais de 100 anos. Bom, é impossível elegermos como historiadores um momento de início das relações entre cinema e história, visto que essas relações datam do surgimento do cinema. Quando o equipamento cinematógrafo é inventado, no final do século XIX, já houveram historiadores que se dedicaram a refletir sobre as possíveis consequências que essa invenção teria, não é, para a humanidade, para o mundo. Então é muito difícil nós elegermos um primeiro texto de um historiador, uma historiadora, que vá falar sobre cinema. No entanto, nós temos como destacar o início dos estudos sistemáticos na academia sobre cinema, a partir da história. E aí é impossível nós não apontarmos aqui o historiador francês Marc Ferraud, que é um sujeito muito importante, é um sujeito que tinha já uma trajetória consolidada quando vai falar sobre cinema. Ele já tinha todo um background, todo um know-how de pesquisa sobre a União Soviética, né? Quando ele vai pesquisar e vai publicar o seu primeiro artigo sobre cinema lá nos anos 60, e vai consolidar sua obra com o seu livro mais famoso, História e Cinema, aí já em 1970. Portanto, a partir do Marc Ferraud, nós vamos ter uma consolidação muito forte dessas relações. E aí vejam, o próprio Marc Ferraud também não é o primeiro sujeito a sistematizar os estudos sobre o cinema na academia. O historiador e pesquisador Eduardo Moretin vai chamar a atenção de que no Brasil, o historiador José Honório, ele já pesquisava cinema, ele já sistematizava seus estudos sobre cinema mais de 10 anos antes do Marc Ferraud. No entanto, a propulsão que a obra de Marc Ferraud vai ganhar no mundo vai, de certa maneira, inserir o cinema como prática de investigação histórica. Muito em função de Marc Ferraud estar aí inserido no contexto do que nós chamamos de nova história, nos anos 60 e 70, também conhecido como terceira geração dos análises. Então, o Marc Ferraud ele vai cunhar a expressão relação cinema-história, que significa estudar mutuamente essas relações. O que o cinema imbrica para a história e o que a história imbrica para o cinema. Portanto, entra aqui a importância de nós compreendermos o cinema como um agente duplo da história. Afinal, por um lado, o cinema
recebe influência da história. Como vai dizer o filósofo Sigmund Krakauer, o cinema é um sintoma da realidade, ou seja, a partir do estudo da prática cinematográfica nós podemos entender as ideias, as correntes que se passam em determinada sociedade. Afinal, um filme sempre fala mais do presente do que de qualquer período que esteja sendo representado. É possível encontrar essas marcas da época em qualquer documento fílmico. Mas, ao mesmo tempo, o cinema também influencia a própria história. Afinal de contas, o quanto o filme Jurassic Park ele vai influenciar o imaginário social sobre os aspectos de aparência, por exemplo, dos dinossauros. Ou o quanto o filme O Nascimento de uma Nação, em 1915, vai influenciar, inclusive, os movimentos de segregação racial nos Estados Unidos no começo do século XX. Trazendo para o Brasil um exemplo recente. O quanto o filme Tropa de Elite vai influenciar a própria visão que a sociedade vai ter sobre a polícia. Portanto, o cinema é sempre um agente duplo da história. O cinema sempre recebe influência e também exerce influência na sociedade. E é aí que entra a importância de um historiador e uma historiadora trabalhar com o cinema. Como vai dizer o historiador José da Assunção Barros em seu artigo Expressões e Representações, o cinema é a arte do século XX, em termos de propulsão, em termos de difusão. É a arte mais difundida no século XX. Então, evidentemente, o historiador e a historiadora, eles têm a condição de trazer para o debate sobre o filme o olhar histórico, o olhar historiográfico. Não é? A função do historiador é fazendo uma historização de um filme, dotando um filme de historicidade. Um filme não está sozinho no universo, um filme não está sozinho na sociedade. O filme é feito a partir de um momento histórico, a partir de agentes históricos. Né? E o historiador, a historiadora, tem muito a adicionar nisso. Não é? Um debate diferente do que é feito pelos críticos do cinema, pelos pesquisadores da comunicação. Nós, da história, temos a condição de pegar essa fonte, que é uma fonte pluridiscursiva, não é? É uma fonte tanto visual quanto sonora, é uma fonte de diversas camadas de autoria, não é? O diretor, a diretora não tem controle total sobre a obra fílmica, porque é uma obra feita a partir de muitas mãos, e o historiador, a historiadora tem condições de analisar essa fonte e colocar nela um debate próprio para o campo da história. Bem, agora fazendo aqui uma conexão com o nosso próximo assunto, né, do cinema brasileiro, eu quero destacar que existem duas grandes categorias quando nós pensamos nessas relações de cinema e história. Uma categoria é pensarmos a história do cinema. Isso significa o estudo da filmografia dos países, as filmografias nacionais, ou seja, quais os primeiros filmes foram lançados em um país, quais os filmes de determinados diretores e diretoras, quais os filmes de determinado período. Não é? Isso é a história do cinema. Diferente de pensarmos uma relação de história e cinema. Pensarmos uma relação de história e cinema significa nós nos atermos à relação cinema-história, ou seja, essas relações mútuas entre ambas as áreas. E é aí onde nós temos mais a acrescentar, evidentemente, nós com a nossa formação de historiadores. Bem, então pensando o caso brasileiro, é muito importante pensar que no Brasil não valeria a pena aqui eu fazer toda uma introdução à historiografia do cinema brasileiro, que é riquíssima e que é super consolidada. Apenas destacar que no início do século XX, quando o cinema chega no Brasil, essa produção ela é feita de maneira diversa nos diferentes estados do Brasil. Né? É um momento onde nós vamos ter nas primeiras décadas do século XX uma produção muito diversa, muito diferenciada em cada um dos lugares, a partir dos agentes envolvidos em cada estado, aqui no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Cada lugar vai ter uma produção diversa. Esse advento ele vai se alterando a partir da chegada do cinema estadunidense no Brasil, que vai causando uma espécie de pasteurização, padronização na exibição cinematográfica. O cinema passa a ser uma grande indústria. Pelo menos uma indústria de exibição, já que a produção dos filmes, a maioria vem dos Estados Unidos. Mas não adianta nós nos atermos com detalhes a essa relação de cinema-espaço tão longa. Né? Então um ponto que eu quero aqui destacar é o início da produção em massa, da produção em larga escala de cinema brasileiro. Que é importante nós pensarmos ali a fundação da Companhia Cinematográfica Cinédia nos anos 30, né?
A partir disso, posteriormente, uma série de outras empresas que vão ser fundadas, Companhia Cinematográfica Vera Cruz, nos anos 40, Atlântida Cinematográfica também, que são empresas do Brasil que vão fazer os primeiros filmes em larga escala, vão fundar um campo cinematográfico, vão fundar uma grande iniciativa cinematográfica, não é? Então nós temos aí a vinculação do que acaba sendo conhecido como as chanchadas no Brasil. Essas empresas cinematográficas que eu mencionei 3, mas existiram muitas outras, se dedicaram à produção de que ficou conhecido pelos críticos de cinema, pelos analistas fílmicos, como as chanchadas, que eram comédias musicais de tom romântico, satírico, né? De comédias, muitas delas ambientadas no carnaval, muitas ambientadas na praia, que vão ser ali uma espécie de primeiro gênero cinematográfico brasileiro. Lembrando que o Brasil sempre teve uma tradição de filmes de comédia, tem até hoje, e já tinha, mesmo antes das chanchadas, já tinha uma tradição de filmes de comédia. Portanto, essas chanchadas, elas têm uma importância histórica no cinema brasileiro, porque a partir delas é que vai se iniciar uma espécie de mercado de cinema no Brasil. Essas empresas produziam em larga escala e traziam muitos técnicos do exterior, até por uma questão de ausência de formação em cinema no Brasil. Não existiam escolas de cinema no Brasil, pelo menos não existiam universidades, né? Não existiam realmente grandes escolas de cinema, de maneira que muitos técnicos vinham do exterior. E essas empresas, elas vão, como eu falei, né? Vão fundar um grande negócio, né? O cinema enquanto negócio vai acabar sendo aqui posto em evidência. Não é à toa que a empresa Cined, Companhia Cinematográfica Cined, fundada pelo Ademar Gonzaga, né, que também filmava, né, dirigia filmes, ela tinha como slogan a frase: todo filme brasileiro deve ser visto. Então, a partir desse intento, o cinema brasileiro ele vai alcançar aí um novo status, um novo patamar, né? E aí, é claro, o modelo de produção desses filmes era basicamente o modelo de produção posto nos Estados Unidos no período, né? Que é o chamado Star System, né? É a partir do qual os atores, os artistas, né? As artistas vão ser grandes estrelas, né? Vai ter revistas especializadas, e aí tem destaque a revista Cinearte, de maneira que as pessoas vejam aquelas estrelas e queiram se inteirar da vida delas, queiram ver os filmes por causa dos astros e das estrelas, né? E os técnicos cinematográficos tendo contrato fixo com as empresas, que é mais ou menos o modelo de produção que a TV brasileira vai depois herdar. Então era um modelo que era muito caro, ao mesmo tempo produzia em larga escala, mas era muito difícil de cobrir os gastos dessa produção. Bem, avançando no tempo histórico, chegando aí nos anos 50, quando as chanchadas, né, os estúdios que produziam as chanchadas já vinham enfrentando dificuldades financeiras pelos fatores que eu elenquei antes, nós temos aí uma reunião nos anos 50 de diferentes cineastas, diferentes diretores, diferentes críticos que eram contrários ao modelo de produção das chanchadas, pois consideravam que era um modelo de produção mais próprio dos Estados Unidos do que do Brasil. Então vão pensar e vão começar a elaborar o que seria um cinema próprio para o povo brasileiro. Em 1952 nós vamos ter aí o primeiro Congresso Paulista de Cinema, que vai se desdobrar depois no primeiro Congresso Brasileiro de Cinema. Então ali nós vamos ter uma série de profissionais da área de cinema, mas que eram engajados politicamente, né? Então nós vamos ter aí pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, principalmente desses 3 lugares, que vão se reunir e debater as estratégias do cinema brasileiro, quem deveria financiar os filmes brasileiros, né? Quais os tipos de temática, o que seria um cinema próprio para o terceiro mundo. Então, vejam que nós estamos ali em um momento de grande efervescência cultural, né? Os anos 50 é um momento realmente onde essa chamada modernização vai estar ali em seu amplo processo, né? Então, um processo social muito pungente a partir do trabalhismo varguista, né? A partir inclusive do período do pós-guerra, a polarização política posta em níveis mundiais a partir do advento da Guerra Fria, né? Então, tudo isso favorecia a construção inclusive de um polo metodológico fortalecido de esquerda, né? Então, na área do cinema nós estamos vendo aqui, esse fenômeno que eu estou descrevendo, o início do que vai ser
posteriormente o movimento do cinema novo, que é um movimento cinematográfico mais importante que nós tivemos no Brasil. Portanto, o cinema novo, que vai depois vai eclodir com força nos anos 60, mas vai ter os seus primeiros passos, as suas primeiras tentativas estéticas ainda nos anos 50, o movimento do cinema novo vai ser um movimento de ruptura. Vai ser um momento onde cineastas brasileiros vão tentar interpretar a realidade brasileira nas telas. Né? Então o cinema brasileiro ele vai ser uma tentativa, né, de cineastas engajados de interpretação da realidade brasileira a partir de uma estética cinematográfica, uma estética fílmica. O que vai originar o cinema novo, o filme que vai dar origem ao cinema novo, é um filme chamado Rio 40 Graus, que é de 1955, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Aqui eu advirto, há toda uma discussão metodológica, toda uma discussão teórica de quando começa o cinema novo e até onde termina. É um ponto muito amplo de divergência, existem diferentes e diversas interpretações sobre isso, inclusive pela dificuldade que é o tema. Afinal de contas, o cinema novo ele foi um dos maiores movimentos cinematográficos do mundo, né? Não apenas no período, mas da história. Então é muito difícil nós destacarmos quando que inicia o cinema novo e quando que termina. Agora, o filme Rio 40 Graus ele é apontado como origem desse movimento. E aí há toda uma discussão se esse filme já é considerado cinema novo ou se ele apenas vai ser uma grande influência, né? Eu faço parte de uma parte menor da bibliografia que considera que o filme já é um filme de cinema novo, mas eu quero destacar aqui que existem diferentes visões sobre esse assunto. De qualquer maneira, o movimento do cinema novo ele vai ganhar muita força nos anos 60. E aí, é claro, não tem como nós não elencarmos alguns diretores do período, né? Como Nelson Pereira dos Santos, que dirigiu o Rio 40 Graus, mas também dirigiu outros filmes posteriores no movimento do cinema novo, né? Como o Vidas Secas, né? A adaptação do Graciliano Ramos. Nós temos o Glauber Rocha, nós temos o Sarraceni, nós temos Joaquim Pedro de Andrade, nós temos Rui Guerra, nós temos Helena Sondberg, nós temos, enfim, diferentes diretores. Era um movimento realmente muito, mas muito amplo. E é um movimento que aconteceu predominantemente no Rio de Janeiro, né? As produtoras eram do Rio de Janeiro, né? Filmaram em diferentes lugares do Brasil, filmaram no Nordeste, mas as suas produtoras vieram do Rio de Janeiro. E alguns pesquisadores, alguns críticos que nós temos que destacar também, que vão vão falar sobre esse movimento nos jornais, né? Nos meios de comunicação. Paulo Emílio Salles Gomes e Alex Vianney vão ser dois grandes debatedores do tema no período. Né? Posteriormente nós vamos ter outros. Até hoje em dia é um movimento muito estudado. Né? Hoje nós temos aí Jean-Claude Bernardet, entre outros, né? Um movimento realmente muito difundido. E aí, o apogeu desse movimento vai ser na metade dos anos 60, né? Com a chamada Trilogia do Sertão, que é composta pelos filmes Vidas Secas, que eu já mencionei antes, né, que é do Nelson Pereira dos Santos, que é um filme de 1963, Deus e Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, em 1964, e Os Fuzis, de Rui Guerra, em 1965, que vão ser filmes aí que vão propor uma nova estética e uma estética de ruptura, né? São filmes aí que vão elaborar toda uma ideia de ruptura social, de superação do modelo político vigente no país no período. Né? Então aí a questão da terra é muito importante nesses filmes desse período aqui, desse auge do cinema novo, que é um momento, inclusive, onde o cinema novo vai se internacionalizar, vai frequentar festivais do mundo inteiro, vai influenciar toda uma série de diretores na América Latina, né? E aí a questão da terra, a questão do trabalho, a questão do capital, tudo isso são elementos que vão ser trazidos aqui. O cinema novo ele vai de fato discutir o Brasil, o que é o Brasil, quem é o brasileiro, a formação social do brasileiro, a identidade do brasileiro. Agora, também é importante destacar que esse cinema novo no Brasil, ele não estava também numa ilha latino-americana. O que eu quero dizer? Ele está também em conexão com um momento mundial aí, de uma série de novos cinemas, né, ao longo do mundo, mas que tem força em especial na América Latina, que também vão criar os seus cinemas de ruptura. Então nós vamos ter um novo cine argentino, um novo cine chileno, um novo cine cubano, um novo cine boliviano, entre outros, que vão também ter essas características de
de ruptura, de uma nova estética, né? A criação de uma nova estética. E aqui eu quero também destacar que quando eu falo em estética, é que também é um tema muito amplo, né? Existem diferentes concepções de estética e eu me calco na definição do Walter Benjamin, né? Walter Benjamin vai colocar aí a estética como sendo algo próprio da obra de arte, né? Quais são as características próprias daquela obra, o que vai gerar um olhar específico daquela obra. Então, quando eu falo aqui de uma estética cinematográfica do cinema novo, ou de algum outro tipo de cinematografia, eu estou pegando esses aspectos exclusivos que vão trazer uma aura exclusiva para aquela obra ou para aquele conjunto de obras. Bom, o cinema novo, portanto, ele faz parte de uma tentativa de construção de um outro país, né, que nós tínhamos ali desde os anos 40 e que vamos estar nos anos 60 ali no auge de uma luta popular, né? Então vejam que nós passamos, né, nos anos 50 pelo período do Juscelino Kubitschek, né, de 56 a 61, o plano trienal, e depois nós vamos chegar lá no João Goulart, todo aquele momento pungente, todo aquele momento muito de conflito que nós vamos ter, né, depois da renúncia do Jânio Quadros, onde nós vamos ter aqui para nós aqui do Rio Grande do Sul um momento muito, muito importante, que é da legalidade em 1961, liderados pelo grande governador Leonel Brizola, e aí chegando até o governo do João Goulart, onde nós vamos ter todo um debate sobre as reformas de base, né? Então realmente um debate popular que teve o seu auge do Brasil nesse período, né? Onde é a única vez onde um presidente da República vai pensar em mexer na terra, na propriedade da terra, vai pensar em quem mora, onde, por que mora. Então é o momento de tentar corrigir algumas distorções históricas que vão se colocar no plano social do Brasil. E o cinema novo, ele está nesse período, ele tá nesse debate, né? Até porque, como eu falei antes, os diretores dos movimentos eram intelectuais, né? Eram pessoas que eram influentes no debate e que estavam também inseridos em um contexto artístico muito amplo. Vejam que nos anos 50, 60, nós vamos ter também uma grande ebulição de grandes movimentos artísticos para além do cinema. Nós vamos ter o neoconcretismo nas artes plásticas, nós vamos ter o teatro popular, o teatro de arena, nós temos a MPB, a bossa nova. Então nós temos ali um início do que poderia vir a ser uma constituição de uma grande vanguarda artística, comparável no Brasil apenas à Semana de 22 de São Paulo. Então é um momento muito amplo, um momento muito abrangente e muito rico para a cultura brasileira. E esse momento ele é golpeado em 64 com o golpe militar, né? Com o golpe militar de 1º de abril, também há uma divergência histórica, né? Entre 31 de março ou 1º de abril. Eu aqui me alinho à data do 1º de abril, como a data do golpe militar, onde os militares vão assassinar a cultura brasileira, né? E assassinar também muitos brasileiros e muitas brasileiras. Agora, evidentemente, como comentava antes, a cultura brasileira que vinha já dos anos 50, dos anos 60, ela era de fato muito, muito pungente, né? E aí também destaca os estudos do Marcos Napolitano sobre a cultura brasileira do período, né? Sobre política e cultura no Brasil dos anos 50 e 60. E uma outra historiadora também que vai fazer um comentário muito pertinente, a Miriam Rossini, que vai destacar que o cinema novo, ele surge também de uma reação a esse processo de modernização que não abarca a toda a população brasileira. Portanto, é nas contradições desse processo que vai emergir o cinema novo. O cinema novo ele surge como uma tentativa de popularizar esse processo. Porém, foi interrompido por uma ditadura militar, né, que durou 21 anos no Brasil, né, e aí a gente tem que destacar, né, que a ditadura militar assassinou pessoas, torturou pessoas, foi imposta de maneira ilegal e que se apropriou dos símbolos nacionais. Isso é um ponto muito importante, né, porque antes da ditadura havia todo um debate sobre entreguistas versus nacionalistas e que a ditadura militar acaba se apropriando desse debate, sequestrando o debate, né? E aí vão colocar para si esse rótulo de patriotas e nacionalistas que perdura até hoje, mas que eu destaco que o regime militar, a ditadura militar, ela é antinacional por definição. A ditadura militar, ela interrompe o cotidiano da nação, interrompe a cultura brasileira. É possível patriotismo
sem soberania nacional, sem cultura nacional. A nossa ditadura teve como característica o favorecimento de interesses de outros países sobre o nosso, em especial dos Estados Unidos. E no cinema nós vamos ter essa comprovação a partir da censura. A censura da cultura nacional, a censura do cinema, a censura das artes. Isso mostra como o regime repressivo ele é antinacional. Bom, e aqui também há uma divergência com relação à continuidade do cinema novo a partir do golpe militar. Também não é um tema fácil de fácil debate. A maioria dos pesquisadores, e dessa vez eu me incluo, coloca o cinema novo como tendo continuado ainda depois disso, mas existem pesquisadores que vão definir que o cinema novo acaba depois do golpe de 64. É o próprio Paulo Emílio Salles Gomes, que é um dos principais pesquisadores de cinema, desse tema, né, do cinema novo. Ele coloca o fim do cinema novo a partir do golpe de 64. Alguns filmes ainda são lançados em 65, como o próprio Os Fuzis, do Rui Guerra, mas vai colocar que ali seria o assassinato do cinema novo, né? Eu diria que o cinema novo ainda continua até o final dos anos 60, até o começo dos anos 70. No entanto, os filmes do cinema novo eles vão ganhando uma nova roupagem depois do golpe, né? Alguns dos filmes, por exemplo, vão inclusive fazer uma investigação sobre o que deu errado no processo popular antes de 64. Onde a esquerda falhou? Então aí eu destaco o próprio filme do Paulo César Sarraceni, O Desafio, que é um filme de 1964, né, feito ali no calor do momento do golpe, que vai buscar interpretar o que aconteceu com aquele momento. Por que tudo parecia que ia dar certo e acabou dando errado, né? Outro filme que também tem esse tom é o filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, em 1967, onde ele vai tentar, por um lado, buscar os elementos do golpe, buscar os fatores que levaram ao golpe, buscar essa aliança entre capitalismo estadunidense e militarismo no Brasil, como que essa aliança vai chegar até o golpe, e também vai tentar interpretar nesse filme, tentar entender o que deu errado com a própria resistência da esquerda, por que não houve uma sublevação das massas, quais foram os limites daquele processo, os limites do trabalhismo. Bem, eu adoraria poder falar de cinema brasileiro, tudo que aconteceu em todas as décadas seguintes, como por exemplo, depois do cinema novo nós vamos ter a eclosão do chamado cinema marginal, feito por diretores que vieram do cinema novo e que vão fazer outro tipo de filme, né? Uma série de outros movimentos, mas que por uma questão de tempo eu não vou poder, claro, não tem como a gente falar aqui, quem sabe numa próxima ocasião, né? Mas eu quero destacar que o cinema brasileiro no período da ditadura ele vai seguir tendo aí uma série de resistências, né? Uma série de alegorias, também tem diretores que vão filmar no exílio, né? Atacando o regime. Portanto, o cinema brasileiro ele sempre se caracterizou por um cinema de resistência, né? Pelo menos dos anos 50 em diante. Mesmo nos filmes da chamada pornô chanchada, que filmes muito mal criticados do período, mas que também muitos deles tinham mensagens de resistência ao período, né? Depois lá nos anos 80 nós temos diversos filmes importantíssimos, né? Que vão estar alinhados à transição do Brasil da ditadura para a retomada da democracia, que é uma democracia que a gente sabe é muito frágil ainda até hoje, né? E que os filmes do período da transição também vão ser muito importantes, vão tentar de novo retomar a questão de interpretação do Brasil, como Memórias do Cárcere de 84, né, o Homem que Virou o Suco de 81, o Cabra Marcado para Morrer de 84, Eles Não Usam Black Tie. Então são uma série de filmes ali que vão estar também reinterpretando o que foi o país e o que vai ser o país a partir de então. E aí também cabe destacar a questão de financiamento do cinema brasileiro, que lá no período das chanchadas, que eu comentei antes, era capital basicamente privado, passa a ser um capital público a partir dos anos, e a partir da luta dos cineastas engajados, que vão dizer que o cinema ele tem que ser uma arte popular, então não pode depender de financiamento privado, porque aí tu vai ter os interesses, né, dos agentes que financiam postos nos filmes e que os filmes então devem ser financiados pelo Estado e tudo mais, né? E aí é importante falar disso porque nós vamos ter, por exemplo, a fundação da Embrafilme no período militar, que vai ser aí a empresa que vai financiar filmes, e essa empresa ela morre na transição, né? O Fernando Collor de Mello ele acaba com a Embrafilmes por uma série de motivos. É claro que a Embrafilmes ela estava endividada, mas ele faz isso por uma questão de vingança pelos cineastas, em parte terem apoiado o Lula e em parte apoiaram o Brizola, né? Então se sente
muito atacado e acaba com a Embrafilmes. Nós temos aí, a partir disso, né, e aí estou falando já do período, do início do período, entre aspas, democrático, onde nós vamos ter um apagão no cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro para de produzir filmes a partir do fechamento da Embrafilmes. A partir da chegada do presidente Itamar Franco, nós vamos ter lentamente um processo de retomada, né? É o que nós chamamos como o cinema da retomada, onde a partir de algumas leis de renúncia fiscal, muitos filmes brasileiros começaram a ser feitos, né? Esse processo foi lento, ano após ano. Em 95, produção de 10 longas-metragens e assim por diante, né? Então, a cada ano crescer um pouco mais o número de filmes. Porém, nesse período nós temos filmes que, na verdade, eles são alguns dos filmes mais premiados nacionalmente e internacionalmente, como O Patrilho, Terra Estrangeira, Central do Brasil. Então, filmes que tiveram repercussão mundial, né? No caso do Quatrilho e do Central do Brasil, filmes que disputaram Oscar, inclusive, né? E muitos outros filmes, o Guerra de Canudos e o Mauá, 2 filmes aí do Sérgio Rezende, né? Tem também o filme O Que É Isso, Companheiro, que vai tratar do próprio período do regime militar, que é outro filme que disputou Oscar, né? Tem aí o filme da Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que é da Carla Camurati. Então, realmente, é um período onde fica comprovado, né, que o cinema brasileiro ele é indomável. Então, pode ser aí contra a ditadura militar ou contra os seus ex-aliados que tomam o poder, chegam ao poder depois do regime, né, e que tentam vestir uma roupa democrática, mas que sabemos bem as suas origens, e que também vão demonstrar esses sintomas de autoritarismo sufocando a arte nacional, e a arte nacional reage e sempre com muita potência. Inclusive nos dias de hoje, né, que é um momento histórico onde nós vemos aí o surgimento de um novo autoritarismo, né, ou pelo menos as garras de um novo autoritarismo, e que nós vamos ter desde filmes que vão atacar as estruturas do capital, como o Clube dos Canibais, como Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, né, que são filmes mais metodológicos, até filmes que vão se passar aí pelos eventos políticos mais recentes, como por exemplo o próprio Bacurau e o Democracia em Vertigem, que aliás outro filme que disputou o Oscar, né? Então, gente, aqui eu quero, para finalizar, pedir a todos e a todas que defendam o cinema brasileiro. Nosso cinema é um cinema riquíssimo, é um cinema diverso, é um cinema de muita diversidade, é um cinema de muita cultura, de muita resistência, né? É o Brasil se vendo na tela, né? Feito por brasileiros para brasileiros, né? E peço que defendam o cinema brasileiro, que assistam os filmes brasileiros. Temos filmes maravilhosos, nunca faltam. Todos os anos, bons filmes são feitos no Brasil. E eu peço que procurem vê-los, dentro da medida do possível, é claro. Os inimigos do cinema brasileiro hoje estão no poder. A Cinemateca Brasileira, hoje, que é onde está guardada a memória do Brasil, ela está abandonada, para quem não sabe. Está fechada. Os filmes lá preservados estão sob risco. Ninguém está cuidando deles. É uma situação que já ultrapassa 1 ano. Então, se interem dessa situação. O cinema brasileiro não pode continuar assim. Assim como a produção de filmes está sendo afetada. A Ancine está sendo atacada, que é a Agência Nacional de Cinema, né, que vai ser criada no começo dos anos 2000, no final do período do Fernando Henrique Cardoso. Hoje a produção de filmes está em perigo, a preservação de filmes está em perigo e também a circulação de filmes nas salas de cinema, os filmes brasileiros também hoje está em perigo. O cinema brasileiro nas salas de cinema, ele é sitiado pelo cinema americano, que é quem domina as salas de cinema. E essa situação vem se agravando. Então peço aqui encarecidamente, defendam o cinema brasileiro de maneira irrestrita, insolúvel, assim como o cinema brasileiro defende o Brasil. Termino aqui com essa mensagem. Reforço o convite também, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conheça o meu projeto Cinemateca Histórica no Instagram. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, o convite dos colegas do Historycast. Foi um grande prazer ter esse diálogo com vocês. Espero continuar conversando com vocês em outros momentos, em outros espaços. Um grande beijo a todo mundo. Tchau!